transição para a democracia, eleição, isso vai esperar, se chegar esse momento, em algum momento. O ato coercitivo americano teve como objetivo tirar Nicolás Maduro, percebido como alguém que não se podia negociar, alguém não confiável, tirar Nicolás Maduro e quebrar essa cadeia. A cadeia de relações operacionais e, portanto, potencial base operacional da China na América do Sul, muito próximo dos Estados Unidos, diante dessa reserva extraordinária de petróleo bruto, né, que tem a Venezuela. É isso. Como a Venezuela viverá de agora em diante, é o que se verá, mas esse futuro da Venezuela passa por, removido Nicolás Maduro, quem ficar compreender que essa estrutura, essas relações serão interrompidas. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa sobre esse item, porque esse item do que querem os Estados Unidos, essa doutrina Trump, atualização da doutrina Monroe, isso aqui está muito claro. A questão é como os Estados Unidos pensam poder conciliar isso à situação da Venezuela. Então, o que querem os Estados Unidos depende muito de como fica a Venezuela. Eu não sou muito dado, você que acompanha esse programa sabe, eu não sou muito dado a teorias da conspiração. Mas uma provocação de natureza conspirativa será necessária aqui. Porque foi muito fácil a forma como caiu o Nicolás Maduro. Eu nunca acreditei no poderio bélico, militar da Venezuela, muito apregoado, esse tamanho das Forças Armadas. Tem mais general do que canhão. Dito isso, por mais bem concebida que tenha sido a intervenção americana e planejada para que fosse assim, a reação, a resistência foi baixíssima. E isso pressupõe, a meu ver, e aí já para além da conspiração, algum grau de acordo que entregaria a cabeça de Nicolás Maduro ou admitiria a deposição de Nicolás Maduro em troca de... Isso a gente vai ver em breve, se isso vai se manifestar dessa forma. Mas uma facilitação para que se levasse Maduro em troca da manutenção da teia, do tecido de poder na Venezuela. Em caso em que estaríamos diante de um teatro projetado. Um acordo mesmo. A manutenção do status quo venezuelano, do poder, do controle do Estado por essa elite corrupta, e que tem burocratas, como inclusive a nova presidente, presidente interina, Delcy Rodrigues, mas também todos esses militares, a forma como Nicolás Maduro foi removido sugere algum grau de acordo. E aí, a expressão que eu anotei aqui é que parece haver algum grau desconfiado de trato, de conversa com a presidente interina Delcy Rodrigues. Veja o que disse Donald Trump sobre ela. E aqui diz o Jeff Phillips, Trump quis evitar o erro no Iraque. É importante ter como referência a invasão ao Iraque e as invasões de permanência americana, algo que Donald Trump sempre criticou. Eu não sei se vai funcionar na Venezuela, tenho muitas dúvidas, mas o que parece fazer nos Estados Unidos, considerando que pode alcançar o seu objetivo já descrito aqui, o que parece fazer os Estados Unidos na Venezuela é uma proposta de, via coerção, administração, gestão remota dos seus interesses na Venezuela, mantidos os esquemas de poder naquele país. Menos uma preocupação com a transição democrática, com a eleição. E mais um equilíbrio prático, uma relação prática, tendo em vista enfraquecer a China a partir da Venezuela, na sua provisão de petróleo. A ideia de que haja um acordo, uma conversa, uma expectativa, uma aposta em Delcy Rodrigues fica claro em várias falas, mas eu vou citar uma aqui de Donald Trump, sobre Delcy Rodrigues. Se não fizer o que é certo, vai pagar um preço muito alto, provavelmente mais do que o de Maduro. Essa é uma fala coercitiva de imposição projetada de poder à luz da imposição real que se acabou de fazer.
Essa é a lógica dessa proposta de administração. Eu entrei aí, eu tirei Maduro. Vocês terão a chance de fazer a coisa certa e continuarem no poder. Essa fala de Donald Trump pressupõe que ela, Delcy Rodrigues, saiba o que é o certo a fazer. Essa fala de Donald Trump, se não fizer o que é certo, eu entendo como pressuposto de que houve conversas e de que esta senhora, a presidente interina da Venezuela, sabe o que seria necessário fazer, o certo, o bom para os Estados Unidos, de modo a que pudessem conviver, sob essa lógica coercitiva, com ela, a senhora Delcy Rodrigues, podendo, inclusive, fazer isso tudo a ser verificado, tá? Porque não é inconsistente o discurso que ela tem feito no primeiro momento. No primeiro momento, ela precisa unir a burocracia, manter o aval dos militares para poder governar. É claro que ela faria o discurso anti-americano, de exaltação a Nicolás Maduro, continua sendo nosso líder e tal. Isso não é inconsistente com as conversas com os Estados Unidos. Donald Trump faz a ameaça, o discurso coercitivo aqui, se não fizer o que é certo, pode ter um fim pior do que o de Maduro. Ela faz o discurso de resposta a isso, de defesa do seu país, da soberania, do governo, do regime, e as duas coisas podem, vamos ver, mas as duas coisas podem coexistir. Me parece haver, eu não sei se é a aposta certa, eu tendo a não acreditar, eu não vejo estabilidade na Venezuela para que um arranjo remoto como esse funcione, não vejo. Mas há, a meu ver, e isso não será sem informação, sem conversa, sem muito tempo de trás. Isso não acontece com essa solução de reposição de poder tão rápida, sem que conversas tenham havido e sem que haja não diria pacto, mas uma crença de que essa senhora, a presidente interina, pode dar aos Estados Unidos aquilo que Nicolás Maduro não dava. E, assim, mantendo o poder, o regime corrompido venezuelano. Tanto a preocupação não é democrática que Delcy Rodrigues é a presidente interina. Já falei isso aqui. Ela foi eleita com Nicolás Maduro, numa eleição fraudada. Se houvesse uma preocupação democrática, os Estados Unidos estariam exaltando Maria Corina Machado, o outro lá, Edmundo Gonzalez, mas essa turma toda, cada um sabe onde aperta o próprio calo, não está na Venezuela. Edmundo Gonzalez meteu o pé para a Espanha, né? Não existe uma oposição organizada na Venezuela. E Trump imediatamente descartou a solução 2024. Trump descartou as conversas com os oposicionistas tradicionais, que têm peso, representatividade. A gente tem que dizer as coisas como são. Quem está dizendo que há uma preocupação com a democracia, como fica a Venezuela? Gente boa, desculpa a franqueza. Para os Estados Unidos, dane-se a Venezuela. Não estão nem aí para o futuro democrático do país, pelo menos não agora, para a sua sucessão, para a eleição, para o restabelecimento de um Estado de direito. Não. O arranjo agora, no primeiro momento, houve a intervenção. Eu falei, bom, foi uma intervenção pontual para tirar Maduro, o que parece se confirmar, ou foi o início de um processo de sucessivas intervenções, tudo mais constante? Está dito aqui, terá o regime venezuelano a chance de continuar com seus privilégios, da forma como está, se admitir a presença das petroleiras americanas na Venezuela. A volta, que só a Chevron, se não me engano, atua na Venezuela hoje, a volta das petroleiras na Venezuela, aí ele até fala, Donald Trump, para beneficiar o povo, a reestruturação da infraestrutura petrolífera venezuelana por meio da atividade das empresas norte-americanas. É só aí que existe uma preocupação de verdade com o povo venezuelano. Quando alguém fala qual é a solução, qual é a alternativa, alguém perguntou, Andreasa, qual é a alternativa ao que está acontecendo na Venezuela? Eu não tenho alternativa para oferecer aqui. O que eu sei é que até agora não tem ninguém pensando na situação da Venezuela pós Nicolás Maduro. O que se projeta, se você acha ruim, se você acha ruim o regime venezuelano, o que os Estados Unidos estão comunicando, para mim essa comunicação é muito clara, que vai continuar como está, ou pode continuar como está,
se o regime fizer a coisa certa. A coisa certa é, ao contrário de Nicolás Maduro, trabalhar conosco, não com a China. Os Estados Unidos querem controlar o petróleo venezuelano, não para si, necessariamente, mas fazendo preço, controlando os preços, contra as facilitações para a China. Essa é a razão dessa presença. E os Estados Unidos parecem acreditar que podem fazê-lo com Delcy Rodrigues no comando. Sendo muito difícil imaginar que esse arranjo, vejam, as Forças Armadas fecharam com ela, a burocracia estatal fechada com ela, uma sucessão muito fácil depois de um evento traumático como a deposição retirado por um país estrangeiro do seu território. A coisa parece muito fluente, muito apaziguada, para que não tenha havido um acordo, algum grau de acordo, para que não haja uma aposta. Uma aposta num chavismo com os Estados Unidos. Antes era um chavismo anti-americano de Nicolás Maduro. E o que se propõe, a ver se Delcy Rodrigues encarnará isso, é um chavismo com os americanos. Um chavismo prático. Um chavismo, eu vi essa palavra em algum lugar, achei interessante, um chavismo sofisticado, que fará a coisa certa, segundo a lógica de sofisticação americana. Portanto, abrindo as suas reservas e os seus portos para o controle americano. Controle remoto, porque, vejam, embora haja milhares de militares americanos nos mares próximos da Venezuela, uma estrutura militar, os Estados Unidos não estão agora fisicamente na Venezuela. Então, o que se projeta mesmo é isso. Intervenção, tira Maduro, Maduro contrariava os nossos interesses. Sai Maduro, tem uma nova presidente. Vai trabalhar conosco? Se trabalhará conosco, o regime pode continuar.